Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal de César Ramos. Hoje é dia 24 de junho de 2020. O vídeo de hoje vai ser a ditadura do silêncio. Como está aí na capa, três esqueletos aí, um com a mão nos ouvidos, outro com a mão na boca e outro com a mão nos olhos. Eles não escutam, eles não falam e eles não veem nada. Então é a situação do povo brasileiro, desarmado e totalmente desiludidos, sem esperança. Mas eu tenho boas notícias. São dois vídeos que eu vou fazer, esse é um bem curtinho e amanhã eu faço outro para explicar o que é o poder garantidor do Brasil que vai nos salvar. E o Bolsonaro jamais vai cair. A esquerda está perdendo tempo e mentindo, mentindo, mentindo. Então, pessoal, nós estamos observando que há uma ditadura instalada no poder, através do poder judiciário, diga-se de poder do STF, que teria ou tem como atribuição defender a Constituição, coisa que eles não estão fazendo. Por ser uma corte constitucional, eles têm o dever de proteger a Constituição e eles não fazem. Porém, eles desrespeitam a Constituição e ainda invadem a competência dos outros poderes, principalmente o Poder Executivo. E isso sempre atendendo a pedidos dos partidos de esquerda, comunistas do Foro de São Paulo, que querem derrubar o presidente eleito democraticamente e porque não querem aceitar a vitória dele nas urnas, não querem aceitar os conservadores no poder. Então, o presidente Bolsonaro está no poder desde 1º de janeiro, já fazem quase 1 ano e 6 meses, mas ainda ele não conseguiu cumprir nem 10% da sua promessa de campanha, do seu plano de governo, e está limitando-se simplesmente a defender-se das acusações, das agressões que ele sofre diariamente, sabotagem, boicote, chantagem da esquerda, ações, o parlamento derrubando seus projetos, o STF interferindo no seu governo, a pedido sempre da esquerda, que são os partidos PT, PDT, PSOL, PCB, PCdoB, PSB, e principalmente a Rede, que é um dos que mais ataca o presidente na justiça. A partir de março de 2019, começou aquele malfadado inquérito das fake news e da censura, que começou quando a revista Cruzoé publicou uma matéria revelando os podres do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli. Aí ele nomeou o Alexandre de Moraes para fazer aquela investigação sigilosa que perdura até o momento, sendo que esse inquérito ilegal foi até homologado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, considerando ele constitucional, considerando um inquérito legal. Então, já no início deste ano, outro inquérito foi aberto pela Suprema Corte, a pedido dos mesmos partidos, PT, PDT, PSOL, Rede, PCdoB, PCB e PSB, acusando cidadãos e parlamentares e empresários de participar de um movimento financiado a favor do presidente Bolsonaro, classificados como atos antidemocráticos, aquelas passeatas que o pessoal fazia lá domingo, classificavam aquele ato antidemocrático, que queriam derrubar o parlamento, a república, não sei o quê. E por muitas pessoas foram à manifestação e levaram alguns cartazes. Era comum de ver cartazes de pessoas lá pedindo fora Maia, fora STF, intervenção militar, AI-5, aquelas coisas que o pessoal falava. Então eles consideraram isso um atentado à democracia, que eles queriam derrubar o STF ou coisa parecida. Então, começaram as caças às bruxas. O ministro Dias Toffoli, que já havia nomeado seu colega Alexandre de Moraes, como eu falei, para ser o relator daquele inquérito das fake news, continuou com esse outro inquérito na mesma esteira, pedindo vários deputados, a pedido de vários deputados da esquerda, e aqueles outros traidores da pátria lá, como foi o caso da Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota e outros, que eu nem lembro o nome. As investigações, embora sejam totalmente sem fundamento, elas são instruídas com matérias de postagem de jornais, de prints, vídeos, todas aquelas bobajadas da esquerda lá, que eles vão juntando a imprensa esquerdista aí, Folha de São Paulo, Globo, UOL, Revista Isto É, Veja, o jornal El País, que publica coisas no exterior, o site 247, o Diário do Centro do Mundo, Catraca Livre, jornalistas como a Vera Magalhães e outras da esquerda. Então eles fazem matéria todos os dias atacando, ele fez isso, ele vai fazer aquilo, e eles juntam aquilo como prova. Eles fabricam provas que não existem.
Uma verdadeira aberração jurídica. Todo mundo sabe que opinião de matéria jornalística jamais poderia ser usada como prova. Não é uma prova. Eu boto uma fake news no jornal e depois digo, ó, conforme disse o jornal, ele fez tal coisa. Mas o jornal disse, mas não é uma prova aquilo ali. Então agora o STF, através do senhor Alexandre de Moraes, está usando a PGR e a Polícia Federal para mandar invadir residência, constranger pessoas. 6 horas da manhã chegam nas casas das pessoas, né, para revistar, para buscar prova, apreender computadores, celulares, e casas de jornalistas, de youtubers, de parlamentares, de cidadãos aí. Um total desrespeito à Constituição, um abuso de poder, ferem os direitos e garantias individuais das pessoas, constrange crianças, botam arma na cabeça de pessoas. Várias pessoas já foram presas. Há 2 lá em São Paulo que estão presas há mais de 30 dias. E outros presos recentemente. Ontem mesmo prenderam outro rapaz. E ninguém fala nada. O povo não fala nada porque está esperando que aconteça algum milagre. E de fato vai ter que acontecer. E todo mundo quietinho, sujeitando-se a essa tirania desse tribunal. Né? Enquanto isso, nos estados aqui, a gente vê os prefeitos e governadores, esses corruptos comunistas incompetentes, massacrando o povo, mantendo o povo preso em casa e não pode sair, fecham o comércio. E os comunistas continuam falando mal dos militares. Aqueles juízes do SF todo dia dando entrevista. Ah, porque não sei o quê. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, enquanto isso, devido àquela desordem que aconteceu no país em 1968, os militares criaram aquele chamado Ato Institucional número 5, o AI-5, que era uma maneira de colocar ordem no país, acabar com as guerrilhas urbanas e rurais, pararem de assaltar e fazer atos terroristas e matar gente. Então, isso foi um momento histórico, passou, durou muitos anos porque eles não conseguiam acertar as coisas, mas depois um dia passou. Mas agora nós não temos o AI-5, nós temos o AI-11. São 11 ministros escravizando o povo e fazendo aberrações contra a população. Então, nós não temos a quem recorrer. E os senadores, que deveriam tomar alguma providência, que são os nossos representantes lá no Senado, eles não tomam providência nenhuma, eles não estão nem aí com o povo, né? São os primeiros a se esconderem. O presidente do Senado, então, o Davi Alcolumbre, ele senta aquele bundão em cima dos pedidos de impeachment e não fala nada, ele prevarica, descumpre o seu dever e ninguém faz ele levantar de cima e fazer as coisas andar, ou pelo menos colocar em votação. Então, aliás, 1/3 dos senadores, eles estão todos enrolados lá, investigados ou processados, e eles estão apenas esperando o engavetamento ou a prescrição dos seus processos lá junto ao STF. Então, com eles a gente não pode contar. Senador não pode contar. Com deputado federal, nós temos meia dúzia de deputados lá, conservador, não podemos contar com eles, porque eles estão se defendendo também dos ataques que eles estão sofrendo. Então, tudo a maioria de esquerda. Os senadores a gente não pode contar. Tem 20%, 20 senadores mais ou menos que poderiam fazer alguma coisa. E aqueles, a maioria da esquerda, como Paulo Paim e os outros 70, que tudo da esquerda, eles não vão fazer nada pelo povo. Jamais moverão uma palha por nós. Então, pessoal, o problema é o seguinte, ó. Impeachment nunca vai sair, não tem como, né? Desses ministros, eles vão continuar fazendo isso e nada poderá fazer. Exceto os senadores e o povo aí fica mandando Twitter para lá, Twitter para cá e falando aqui. Isso não resolve muito. A única saída nossa são esses canais de YouTube que tem. Vou deixar uma lista dos 10 maiores canais conservadores de YouTube que tem. Vou deixar um link que vocês podem baixar livros, ler matérias no meu site. E, pessoal, peço a todos que se inscrevam nesse canal. Amanhã eu vou publicar um vídeo explicando qual a solução que existe e que vai ser a única saída que tem. É nós contar com o poder garantidor, poder com a força. Então, pessoal, agradeço a todos e não se esqueçam.